Boa noite. Meu nome é Paulo e quero compartilhar uma experiência recente que tive com uma criatura conhecida como lobisomem. Resido em Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, numa comunidade rural aqui do município. Por aqui sempre circulam histórias sobre esse bicho. Mas, de uns tempos para cá, esses relatos têm se tornado mais frequentes. Desde pequeno, ouvi várias histórias dos meus avós sobre essa criatura. Minha avó conta que meu avô, já falecido, teve que enfrentar o lobisomem para protegê-la quando ela estava grávida da minha mãe. Na época, eles moravam num sítio e, segundo ela, o bicho rondava a casa quase todas as noites. Meu avô chegou a lutar de facão com a fera que chegou a derrubar a porta da casinha simples de madeira onde moravam. Ela dizia que o lobisomem queria pegá-la porque ela estava quase no fim da gravidez. E dizem que essa criatura tem atração por crianças recém-nascidas e mulheres grávidas. Apesar de respeitar muito minha avó e saber que ela não inventaria algo assim, nunca levei essas histórias muito a sério. Achava que eram lendas ou exageros. Tudo mudou há cerca de 15 dias, quando me deparei face a face com essa criatura. Sei que muitos podem duvidar, assim como eu duvidei antes. Mas, infelizmente, o lobisomem existe e é bem real. Tenho 35 anos, sou casado e pai de 4 filhos. O mais novo tinha apenas 15 dias quando tudo aconteceu. Os relatos sobre o bicho estavam, e ainda estão, correndo soltos por aqui. Vizinhos contando que não apenas ouviram barulhos estranhos, mas também viram um animal esquisito rondando a comunidade. Cachorros latindo e correndo atrás de algo a noite inteira. Pessoas sentadas na frente de casa, conversando, e o bicho passando correndo e assustando todo mundo. Essas histórias têm sido cada vez mais comuns. Minha esposa começou a ficar preocupada, lembrando das histórias que minha avó contava sobre o lobisomem gostar de crianças pequenas. E hoje em dia, com a internet, a gente acha de tudo. Ela pesquisou sobre o assunto e encontrou vários relatos envolvendo mulheres grávidas e bebês recém-nascidos. Acabou ficando meio paranoica com isso. Assim que anoitecia, ela trancava a casa com as crianças dentro. Numa dessas noites, ela ouviu um barulho lá fora. Acordei com ela arrastando a geladeira e o sofá para bloquear as portas. Fiquei irritado e disse: "Você, uma mulher adulta, mãe de 4 filhos, acreditando nessas coisas? Deve ser algum cachorro doente ou um porco do mato que o pessoal viu e tá dizendo que é lobisomem." 2 dias depois, numa sexta-feira, eu estava deitado no sofá mexendo no celular. Já devia ser perto da meia-noite. Comecei a ouvir uns ruídos do lado de fora. Parecia o andar de um animal pesado, tipo uma vaca ou cavalo. Achei estranho, porque nossa casa é cercada com arame e madeira para evitar a entrada de bichos. Logo em seguida, escutei uma respiração pesada, acompanhada de um grunhido. Parecia que algo estava rodeando a casa. Levantei e acendi a luz de fora para ver o que era. Nesse momento, ouvi um barulho forte, como se algo tivesse pulado a cerca e corrido para a mata. Saí, dei uma volta na casa, mas não vi nada. Pensei que podia ser coisa da minha cabeça ou algum animal que se assustou com a luz. Voltei para o sofá e minha esposa levantou, perguntando por que eu tinha saído lá fora àquela hora. Para não deixá-la mais nervosa, disse que só tinha ido pegar um ar, esticar as pernas. Ela voltou a dormir e eu fiquei ali, mexendo no celular, até pegar no sono. Fui despertado depois com minha esposa me chamando, assustada. Ela disse que ouviu barulhos em volta da casa e que parecia que algo tinha encostado na parede do quarto. Levantei, dessa vez sem acender nenhuma luz, e pedi para ela fazer silêncio. Fiquei atento
tentando captar qualquer som vindo de fora. Logo ouvi novamente aquela respiração estranha e o som de algo arranhando o chão como se estivesse cavando. E era bem na direção do nosso quarto, onde dormimos com nosso bebê. Peguei meu facão e disse para minha esposa trancar a porta assim que eu saísse. Ela começou a chorar, pedindo para eu não ir. Mas minha curiosidade falou mais alto. Queria saber o que estava causando aqueles ruídos. Abri a porta bem devagar, tentando não fazer barulho. Acendi a lanterna do celular, mas mantive a luz baixa, encostada na perna, para não chamar atenção. Fui caminhando lentamente, dando a volta na casa, até chegar perto da parede do quarto. Foi então que vi uma sombra escura agachada perto da janela. Senti um frio percorrer a espinha. Acho que acabei fazendo algum ruído, porque a criatura se virou rapidamente na minha direção e se levantou, encostando na parede. Nesse momento, apontei a lanterna do celular para ela. O que vi foi aterrorizante. Não desejo a ninguém passar por isso. Sempre me considerei corajoso, mas naquela hora minhas pernas tremiam. A criatura tinha uma cabeça que lembrava a de um porco, mas com dentes afiados à amostra. A parte superior do corpo parecia humana, com braços longos, e as pernas eram tortas, como se os joelhos dobrassem ao contrário. Os olhos brilhavam com a luz da lanterna. Ficamos ali parados, nos encarando. Parecia que ele também não esperava me ver ali. Meu coração batia acelerado. Não sabia o que fazer. Se eu corresse, poderia me atacar. Se ficasse parado, não sabia qual seria a reação dele. Num impulso, levantei o facão, gritei o mais alto que pude e avancei na direção dele. A criatura se assustou, virou-se rapidamente, ficou de quatro e disparou em direção à cerca. Num salto impressionante, pulou a cerca e sumiu na mata. Fiquei parado ali, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando me dei conta, minha esposa estava na porta, gritando meu nome. Corri de volta para dentro. Ela estava em pânico, achando que algo tinha acontecido comigo. Abracei ela, ainda tremendo. Contei o que tinha visto. Ela ficou ainda mais assustada. Naquela noite, não pregamos o olho. Ficamos atentos a qualquer barulho. No dia seguinte, decidimos que precisávamos fazer algo. Conversamos com os vizinhos e descobrimos que não éramos os únicos. Outros também tinham visto ou ouvido algo estranho. Algumas pessoas mais velhas nos aconselharam a batizar nosso filho o quanto antes, dizendo que isso afastaria o mal. Seguimos o conselho e organizamos o batizado o mais rápido possível. Também reforçamos a segurança da casa, instalamos mais luzes, reforçamos a cerca e evitamos sair à noite. Outros vizinhos fizeram o mesmo. A comunidade inteira estava em alerta. Depois disso, os relatos começaram a diminuir. Não ouvimos mais barulhos estranhos e a criatura não apareceu mais. Mas ainda assim, a sensação de que algo estava errado persistia. Pesquisei mais sobre o assunto na internet, ouvi relatos de outras pessoas e tenho certeza de que o que vi foi um lobisomem. Notei que, diferente de outros relatos, esse não estava atacando animais ou pessoas, mas parecia estar atrás de algo específico. Acredito que estava interessado no meu filho recém-nascido. Sei que muitos vão perguntar por que não filmei ou tirei fotos, mas na hora, a última coisa que pensei foi em pegar o celular para registrar. Estava escuro e minha preocupação era proteger minha família. Quero deixar esse relato como um alerta para todos que vivem na região. Essa criatura existe. Tomem cuidado. Obrigado por ouvirem minha história. Um abraço a todos.